Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De coração agradeço a todos que estão me acompanhando no meu canal. Nós hoje vamos para a aula de número 3 desse segundo trimestre da EBD Betel do ano de 2023. A lição é a lição 3. O Criador se relacionando com o ser humano. De coração quero agradecer a todos que têm me acompanhado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Obrigado pelos comentários, pelos likes. Não esqueça de dar like não. E pelos compartilhamentos. Gostaria que você continuasse aí comentando essas aulas. Para mim é de muita importância. E convide outros a se inscreverem neste canal. A introdução da lição diz o seguinte: o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós vamos ver nesta lição a atenção e o cuidado de Deus em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Necessitamos da providência divina em todas as áreas da vida. Então, por isso nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Quero mandar um grande abraço aí, o meu grande amigo aí, Vini Galeano. Tá com saudade dos seus comentários, Vini. E o Vini diz o seguinte: somos imagem e semelhança de Deus, e com a sua unção, pela fé, curamos enfermos e expulsando demônios. É isso, Vini. Antônio Carneiro Filho, ele diz o seguinte: melhor explicação para esta lição número 2. Continue orando por ti e tua família. Ele é de Ilha Comprida, São Paulo. Ele é evangelista. Grande abraço aí ao evangelista Antônio Carneiro Filho, de Ilha Comprida. De Goianópolis, Goiás, temos o nosso presbítero Mateus Ferreira. Diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, as suas aulas é uma bênção. Ele diz que tem aprendido muito. Deus abençoe, muito obrigado, Mateus Ferreira. Vamos para o primeiro objetivo da lição: apresentar o homem como a coroa da criação de Deus. Eu vou ensinar nesse primeiro ponto que quando amaldiçoamos o homem, uma pessoa que foi feita em imagem e semelhança de Deus, nós contrariamos o que Deus viu quando fez o homem, que ele viu que era bom. E também vamos conscientizar que só Deus pode criar algo do nada. O ponto 1 diz assim: a coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós precisamos viver para Deus. E Deus criou com essa finalidade, para que nós vivêssemos com Ele na alegria e na glória dele. As pessoas que não são cristãos não entendem. Pensa que o crente vive isolado, triste. Nós vivemos na alegria porque nós participamos da glória de Deus. Nós precisamos transmitir isso para os nossos alunos, professores, pois nós temos muitos crentes entrando em depressão, talvez por falta de conhecimento, de ser participante da glória de Deus. Então, nesse tipo de vida que nós vivemos, tudo na existência humana, ela é plenamente abençoada. O 1.1 diz assim: uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. Então, Deus criando, e tudo que ele criava, ele via que era bom, porque foi feito para o bem do homem, o homem como coroa da sua criação. Então a criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem.
quando o Criador olhou para o produto de sua vontade, encontrou perfeitamente completo e admirável. E a Bíblia diz que Deus ficou satisfeito, pois Ele, ao construir do nada todas as coisas, ao término de cada etapa, olha a frase, e viu Deus que era bom, fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. 1.2 diz assim, honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter, conforme Gênesis 1:27. E em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus, é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais chegado, mais íntimo. Os anjos disseram que queria anunciar o Evangelho, mas foi dada a nós essa obrigação de anunciar. Os anjos anunciaram a gloriosa subida de Jesus, quando a nuvem ocultou aos olhos de todos. Então, ter sido criado à semelhança de Deus, isso dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nós parecemos com Deus. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve, necessariamente reflete a verdade que ele foi criado à mensagem e semelhança de Deus. Então nós ficamos admirados com a ciência, com a tecnologia que vem avançando. Hoje nós estamos numa tecnologia muito avançada, muitas invenções, muitas coisas novas. E aí nós ficamos assim perplexos com onde o homem vai chegar. Mas é porque o homem foi feito à semelhança de Deus em tudo. Ele não é dono, mas ele tem o poder criativo, porque Deus deu ao homem esse poder de criar. Então, apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum nós temos que entender que ele é divino, mas que ele é sábio. O homem faz isso porque o homem foi criado à semelhança de Deus. Tiago 3:9 diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. Veja onde nós estamos entrando agora. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Então, é com a língua que Tiago vai dizendo que nós bendizemos a Deus, mas é com ela também que nós amaldiçoamos os homens. Desejamos o mal para o homem, queremos que ele morra, dizemos que ele não presta. A esse mesmo homem, a nossa língua amaldiçoa aquilo que Deus fez, a sua semelhança, e olhou Deus e viu que era bom. Tiago disse, olha, da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Professores, alerta aos seus alunos. Não podemos na igreja bendizer a Deus e no nosso trabalho maldizer as coisas, as pessoas. Em casa maldizer os nossos filhos. Então não pode uma árvore produzir dois tipos de fruto, laranja e maçã. Não, ela vai produzir ou laranja ou maçã. Então da mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. E aí Tiago ainda diz, meus irmãos, não convém que se faça assim. Controle o seu linguajar. É isso que o Tiago está falando. Professores, internautas, nós precisamos de um controle em nosso linguajar. Então nesse texto, nós somos exortados a respeito do erro em amaldiçoar alguém, pois o homem fora criado à semelhança de Deus. Em outras palavras, o ensino bíblico nesse capítulo é que quando maldizemos alguém, indiretamente estamos maldizendo o próprio Deus, pois o homem reflete a sua imagem. 1.3
abençoado para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhe diz: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade e capacidade de se multiplicar foi um ato abençoado e glorioso por Deus. Deus, Ele é o único Criador. Ninguém, somente Deus pode criar algo do nada. Pelo seu poder criativo, de tudo que nós vemos que foi feito, do nada foi feito. Então Deus criou o homem e abençoou para que ele fosse um procriador da mesma espécie de criatura e imagem de Deus. Os animais não podem procriar criaturas com a imagem de Deus. Os anjos também não. Mas nós, seres humanos, sim. Vamos para o ponto 2. Vamos para o objetivo. Nesse ponto 2 eu vou estar mostrando que Deus é um Deus relacional, que Ele se relaciona conosco. Eu vou explicar por que discordo do subsídio do comentador, que no 2.1 vou falar sobre isso, que afirma que Deus não tem mãos. Também vamos entender que Deus nos fez de forma especial e admirável. Não saia daí, continue, não esqueça de comentar, compartilhar e dar o seu like. O 2 diz assim: Deus, um ser relacional. Todo esse privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. O 2.1 diz assim: criados de uma forma especial e admirável. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Dizia o salmista no Salmo 139, no verso 14. Deus nos fez professores, professoras, internautas, de forma especial e admirável. Nós aí temos duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pelo ordenar da sua voz. No nosso caso, descendente de Adão, somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas as mãos de Deus não estão fora disso. O corpo humano é formado por milhares de células, as quais estão unidas, formando tecido, órgãos e sistemas. Os vários sistemas do corpo humano trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento do organismo como um todo. Consequentemente, nossa sobrevivência é uma coisa muito importante. Mas encontrei no subsídio do professor algo que eu não concordo, eu acho um absurdo. E no subsídio ele comenta, no subsídio do professor, ele comenta que Deus não tem forma. Ele diz a respeito, quando fala a mão de Deus, ele diz que é uma alegoria, porque Deus não tem mão. E quando eu comento sobre isso, as pessoas me chamam, talvez, de ignorante. Eu vou estar falando sobre isso. Ainda que, ele diz assim, ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o sentido da revelação está claro. Esse é o nosso comentador que está comentando a lição Betel, para quem tem a lição do professor, nesse ponto aí, da lição 3, no ponto 2 e no 1. Então, ele diz que Deus não tem mão. Então, na minha opinião, afirmar que Deus não tem mão, ou forma
contraria a palavra de Deus, é coisa minha. Apesar de ser um teólogo, mas não concordo com a teologia de que Deus não tem forma. Até hoje eu não consegui que alguém me provasse para que eu pudesse também aceitar essa opinião. Então, esses intérpretes dizem: imagem não quer dizer que o homem foi criado e representado na forma física de Deus. Onde eu discordo. Esse é o que diz os intérpretes. Eles dizem: pelo que se sabe dos ensinos de Cristo, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável, em seu ser, e não possui forma física ou humana. Onde eu vou estar discordando. Mas como esse assunto é um pouco complexo, professores e professoras, vou deixar o link aqui na descrição e eu vou fazer um comentário melhor sobre o porquê que eu não concordo que Deus não tem forma. Então eu vou postar aqui para não ficar muito longa esta aula, e aí você dá um clique no link, vale a pena assistir. Vamos para o ponto 2 e 2, relacionamento, intimidade e parceria. Deus falava diretamente com o homem. Não havia profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Então, do lado de fora do jardim, não era possível falar com Deus, ouvir a Deus sem mediação. Mas, antes da queda, Deus falava face a face com Adão. Relacionamento e intimidade. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, quando ele pôs nome, Deus concordou. Veja que parceria maravilhosa Deus nos fez para termos intimidade com Ele. 2.3, alguém do lado. Como se não bastasse estar em um paraíso, tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de uma forma exclusiva. Aqui nós estamos falando da criação da mulher. Adão, ao dar nomes aos pares de animais, o homem se vê ser uma companheira, ser o seu par. Cada animal tinha o seu par, mas ele não tinha. Mas Deus não fica alheio a isso. E aí, pela primeira vez em Gênesis, Deus diz que algo não era bom. O que ele diz que não era bom? Não era bom que o homem ficasse só. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa missão. Homem sem mulher é complicado. Eu digo, homem sem a esposa. Mulher sem o esposo é complicado. Quando a gente chega em casa, a primeira pessoa que a gente quer encontrar é nossa esposa. Se a esposa não tiver, a casa está vazia. Então, uma vez que a mulher foi formada do lado do homem, ela tem a obrigação de permanecer a seu lado e ajudá-lo. Essa é a missão da mulher, viver ao lado do homem e ajudar. E ele tem a obrigação de lhe dar proteção e defendê-la com o seu braço. Então a mão que moldou o barro para fazer o corpo do homem, pegou uma parte do corpo vivo do homem e transformou em uma mulher. Vamos para o ponto 3, objetivo. Enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Nesse ponto 3 eu vou falar sobre o ato sexual de Adão e Eva no paraíso. Não perca. Não desligue agora, tá? Não pare de assistir agora. Também vou falar sobre o casamento e explicar sobre o deixar pai e mãe. 3. Ligados pelo Criador.
Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. Se você relaciona bem com Deus, você vai relacionar bem com a sua esposa. O 3.1 diz assim: divinamente ligados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Então há uma relação mais profunda entre homens e a mulher que conseguimos compreender. Suas diferenças não têm a ver com valor. Elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher. É preciso explicar isso para os nossos alunos, aqueles que são casados. Você depende da sua esposa. Você precisa cuidar dela, cuidar com aqueles missionários, evangelistas, que passam 1 mês, 2 meses, 3 meses longe de casa. Esse não foi o papel que Deus te designou. A mulher foi tirada do lado para estar ao lado do homem. Por isso o homem precisa pedir a Deus trabalho que deixe ele ao lado da sua esposa. Pois é isso que Deus quer. Pois o homem precisa ser o protetor da sua esposa. Como que o homem vai proteger a sua esposa se ele vive no mundo? Se ele passa 30, 60, 90 dias longe de casa, como será o protetor da mulher? Se o homem depende da mulher, então ele precisa estar olhando as suas necessidades. Porque assim como ele depende da mulher, a mulher depende do homem em suas necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. Embora a abordagem feminista radical tenha gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher. 3.2 emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhe traz sua nova e mais bela companhia. Imagina, se Adão era feliz, agora ele estava muito mais feliz vendo aquela obra-prima de Deus. Então, além de Eva ser um socorro para Adão, ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. Por isso que ele diz, esta é agora. Quer dizer, em outra visão, esta sim. O sentido é que Adão percebia que faltava alguma coisa no jardim para ele. Nenhuma fêmea do Éden lhe corresponderia. Mas agora Deus traz a mulher, Deus traz Eva tirada da sua costela. A mulher foi dada por Deus como um socorro para tudo que o homem tinha que fazer. Como também aquela que integraliza o que o homem deveria ser. A mulher tem um papel importante na vida do homem. 3.3 intimamente ligados. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que trouxe até ali. Eu vou explicar aqui, professores, porque se você não prestar atenção fica um pouquinho pesado essa ligação que é possível por meio de uma ruptura social. Eu diria também uma ruptura familiar, né? De uma maneira que agrada a Deus. Porque quando Deus fez, Ele diz assim, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Quer dizer, agora está rompendo o laço. Agora a mulher sai de casa, o homem sai da sua casa, e agora eles vão viver uma vida, formando uma só carne com a mulher, aonde eles terão que ser donos dos seus narizes. Então o termo pode parecer que devemos
devemos abandonar nossos pais e não mais estar em contato com eles, que obviamente não é verdade. Um dos mandamentos de Deus é justamente honrar pai e mãe. Por isso, professores e professoras, nós precisamos esclarecer isso para que os novos casados, aqueles que vão casar, lembre-se que devem honrar pai e mãe por toda a vida e ser responsável pelos seus pais em sua velhice. Então, o que significa então deixar pai e mãe unir a mulher? Esse trecho quer dizer que devemos viver uma nova fase na vida, onde junto ao cônjuge tomamos nossas próprias decisões e vivemos agora a vida a dois. Não é a vida lá entre irmãos, pai e tudo, agora é a vida entre marido e mulher. O que não quer dizer de forma alguma que devemos dar as costas para aqueles que nos criaram. Podemos sempre recorrer aos sábios conselhos de nosso pai e de nossa mãe. Porém, tendo consciência que agora você representa também a sua própria família. É uma nova família que se formou. Então, deixar. Por isso, deixará. Deixar. Isso indica que em uma família há dois tipos de relacionamento. A relação pai e filho é temporária e haverá um sair, deixar sair. O relacionamento entre marido e mulher é permanente. Então, você vai sair da casa de seu pai e vai unir-se à sua mulher. E esse relacionamento agora é permanente. Quando um filho adulto se casou e está essa relação pai e filho permanece primária. A união recém-formada. Quando um filho adulto se casa e ele continua dependendo do pai e da mãe, essa relação é primária. E a união recém-formada agora é ameaçada. Por isso, pai e mãe têm que ter cuidado para não atrapalhar a vida dos seus filhos. Seus pais até então eram a base principal de suas relações afetivas. Mas agora, após o casamento, a base principal de suas relações afetivas se encontra na relação do casal. Essa ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais até a queda. Não, Deus te diz para ele crescer e multiplicar. Eu até posso crer que quando foi expulso do paraíso não foi somente Adão e Eva. É coisa minha, por favor, é coisa minha. Porque os animais que foram criados lá no Jardim do Éden, eles procriaram. Tanto é que quando Deus fez só macho e fêmea, mas ele desfolou um cordeiro lá e fez roupas de couro para Adão e Eva. Então a profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social. É o que eu falei há pouco. Então, como eu estou comentando, Adão e Eva viviam maritalmente lá no Éden. Eles viviam realmente como um casal. Vivem um pouco diferente do dia de hoje, porque eles viviam na simplicidade da vida. Concluindo, os nossos relacionamentos com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição, que é a lição 4. Gostaria que vocês estivessem comigo. Mas muitos professores às vezes ficam perguntando o que é alienado. Alienado é o afastamento do homem de seu fundamento, Deus, e a volta para si mesmo e para seu mundo. Professores, professoras, internautas, não esqueça de fazer seus comentários, compartilhar.
e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.